Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e dando continuidade à nossa série relacionada à Global Money Week, ou seja, uma semana que foi dedicada a trazer temáticas relacionadas à educação financeira, principalmente com foco nos jovens e nós, adultos, também. Neste vídeo, vamos falar sobre a importância da gente ter propósitos, desejos, vontades, objetivos, ou seja, motivação, motivos para agir. Porque de nada vai me adiantar, como falamos no vídeo anterior, saber sobre as dívidas, entender como que a gente faz esse movimento, se a gente não tiver os motivos para comprar menos, para gastar o nosso dinheiro com aquilo que é mais importante, com aquilo que é prioritário. E já faço um convite aqui para vocês. Pare um momento, olhe a estrutura do seu orçamento, os principais gastos e se esses gastos estão diretamente relacionados às suas prioridades. E aí vem a pergunta: quais são as suas prioridades? Muitas das vezes nós estamos no automático da vida, né? Acorda, trabalha, ganha, paga, acorda, trabalha e não sai desse processo que a gente não para se observar. E aqui fica uma orientação, um pensamento, uma reflexão de que educação financeira é um processo de conhecimento, autoconhecimento, porque os nossos comportamentos, as nossas emoções, né, que são resultado de uma decisão, vai estar diretamente influenciado pelo que eu quero, pelo que eu desejo. E aqui é importante a gente saber, eu sei com clareza aquilo que eu quero. Será que eu estou sendo movido a agir pelo que os outros querem? Então é necessário, e aqui conversando com jovens, vocês que estão dando pontapé no mercado de trabalho ou ainda vão iniciar, é necessário você ter essa clareza, até para que você possa programar, desenhar a sua jornada profissional atrelado àquilo que verdadeiramente você queira. Começa a ter mais sentido. E o dinheiro, ele é só um meio, ele é só uma ferramenta para que a gente possa expandir aquilo que verdadeiramente nós queremos. Só que nós entramos no automático e nos esquecemos. Vou trazer aqui alguns exemplos de momentos da minha vida em que eu priorizei aquilo que era mais importante. Então, por exemplo, eu tive a vontade, a iniciativa de ter o meu próprio carro, meu primeiro carro. E na época eu pensei, não tinha ninguém na minha casa que dirigia, não entendia de mecânica, nada disso, então eu precisava de um carro zero, porque a manutenção seria menor, mesmo que tivesse alguma questão e ainda ter um tempo lá de garantia. Então, na minha percepção, era o caminho. Então, não faria sentido, por exemplo, eu comprar usado, ainda mais por ser um primeiro carro e todo esse histórico. Para isso, precisava guardar mais dinheiro, precisava economizar mais. Então, quando eu guardava, quando eu retinha parte daquilo que eu ganhava, eu sabia o que estava construindo. E não é da noite para o dia, é um propósito. E aí, no seu cotidiano, quando você começa a ter essas atitudes, essa inspiração, esse olhar, você vai entender por que que você está fazendo aquilo que você faz. E isso foi, por exemplo, ao longo de 4 anos, que eu poupei, que eu economizei, que eu direcionei para isso.
e aquilo que talvez eu possa, no olhar das pessoas à minha volta, ter, né, aberto mão temporariamente, culminou com a conquista, que foi uma aquisição à vista. Na época eu não financiei, não parcelei. Então, as pessoas à minha volta, nossa, como ela conseguiu? Porque eu estava movida, né, para esse propósito, para esse ideal. E isso é muito importante para a gente saber qual é o nosso caminho, qual é o nosso foco. E isso eu repeti, repliquei para todas as outras iniciativas que aconteceram na minha vida, como um intercâmbio internacional, que eu guardei, eu poupei para que isso pudesse acontecer. E na época, inclusive, estava disposta a abrir mão do meu trabalho para que isso acontecesse, porque foi a minha motivação, foi porque eu guardei meu dinheiro e era o que eu queria fazer. Então eu não queria que nada me impedisse. Então é necessário a gente ter essa clareza, essa percepção que aí o dinheiro, as oportunidades, as possibilidades começam a se abrir, a estar próximo, porque você sabe o que você vai fazer com o seu recurso. Então é necessário. E aí é necessário eu saber e ter clareza o que de fato eu quero, a curto, a médio, a longo prazo. Quanto custa isso que eu quero? Porque tem um preço. Quando eu quero? Eu preciso ter prazo, de preferência dia, mês, ano. O carro, eu coloquei prazo. A viagem, eu fiz a emissão do meu passaporte, que na época era um prazo de 5 anos. Eu falei, eu vou usar este passaporte. Eu não tenho como não usar. Então, eu me coloquei, né, no desafio. Se desafiem. É o que vai fazer com que vocês se movam. Eu hoje estar falando aqui com vocês, uns 13 anos atrás, assim, mais ou menos, impossível. Mas eu me coloquei em desafio, porque eu entendi que eu precisava comunicar sobre esse conhecimento, sobre essas informações. E aí, com isso também, fui estudar mais. Então, se movam, se desafiam. A vida passa rápido e o que fica são as nossas experiências, as nossas vontades, os nossos desejos. Então, que você possa aproveitar muito bem dessas escolhas, ter muito cuidado em não fazer dívidas que não tem propósito, não tem desejo, não tem um destino muito claro, porque como nós falamos, essa dívida está roubando e ocupando o seu futuro. Porque quando a gente faz dívidas, nós estamos, na verdade, trocando tempo. Então, que você aproveita muito bem o seu tempo, se inspire, se motive para construir o hoje e o amanhã com muito mais propósito, com muito mais relevância. Escreva aqui nos comentários quais são os seus desejos, as suas iniciativas para 2026, 27, 28. E também, se você gostou dessa série de 3 vídeos trazendo essas temáticas, aproveitando da Global Money Week, que teve aí como tema, né, falar sobre dinheiro transforma. A gente pode fazer outras séries, outros vídeos aqui no canal também, trazendo iniciativas, caminhos, discussões, pensamentos, conhecimentos, habilidades para que a gente possa desenvolver esse conhecimento que é necessário no nosso cotidiano. Não tem como a gente falar, "Ah, não preciso disso, porque o dinheiro está no nosso meio e eu preciso saber lidar com essa ferramenta, e saber lidar com essa ferramenta é se conhecer. E isso acaba sendo algo intrínseco, né, do nosso contexto, do nosso cotidiano. Combinado? Vejo vocês então em outros vídeos. Agradeço aí
ao compartilhar as informações, as curtidas, e que vocês possam também deixar, né, mensagens para as pessoas que caminham junto com vocês. Beijos. Tchau, tchau.